No Hits News Entrevista, eu converso com o advogado previdenciário Abner Jovino. É um prazer recebê-lo aqui no nosso portal, Abner. Satisfação, viu, Raíssa? Vamos conversar sobre aposentadoria, né? Um assunto tão complicado. Por que tão complicado assim, doutor? Mas é complicado porque a cada dia a Previdência Social vem trazendo requisitos mais difíceis, né? Para que o segurado venha obter um determinado benefício. Também existe a questão da informalidade existente no Brasil, muitas pessoas trabalham e não contribuem. Tem o problema também de estrutura do INSS, então muitas pessoas têm direito, fazem o requerimento, mas os requerimentos vêm a ser analisados de maneira equivocada, com alguns erros. Mas através de um bom profissional é possível se resolver esses problemas, tá entendendo? Através de orientação, certamente é possível obter uma boa aposentadoria no final. Bom, doutor, explica pra gente com quantos anos a mulher pode se aposentar e com quantos homens o homem pode se aposentar, porque teve novas regras, né? Entrou uma nova lei em vigor. Isso. Antes da reforma da Previdência, existia a aposentadoria por idade do homem e da mulher, né? Aposentadoria por idade urbana. E antes da reforma da Previdência, era exigido que a mulher tivesse um tempo de contribuição de 15 anos. Era necessário que o homem também tivesse esse tempo de 15 anos. E também era exigido um requisito etário para a mulher, uma idade de 60 anos, e para o homem, um requisito etário de 65. Isso antes da reforma da Previdência. Em 13/11/2019, a reforma da Previdência começou a ter vigência aqui no Brasil e as regras foram alteradas. O requisito etário para que a mulher conseguisse se aposentar foi subindo 6 meses a cada ano, a contar de 1 de janeiro de 2020 até chegar a um limite de 62 anos. Atualmente, para que uma mulher consiga uma aposentadoria por idade, é necessário que ela tenha no mínimo 62 anos e 15 anos de contribuição. Para o homem, continua a mesma coisa, 65 anos de idade e 15 anos contribuído. Também existe a aposentadoria por idade rural, aquelas pessoas que trabalham no campo. Essas regras permaneceram as mesmas que existiam antes da reforma da Previdência. É exigido que a mulher tenha 55 anos de idade e no mínimo 15 anos de efetivo labor rural no campo ou na pesca. E para o homem é necessário que ele tenha 60 anos de idade e efetivo comprovação de 15 anos no labor rural. Tá entendendo? Entendi, doutor. Agora explica pra gente o que são regras de pedágio na aposentadoria. Certo. A aposentadoria com regras de pedágio, né? Quando a gente fala nisso, a gente se lembra da aposentadoria por tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, existia a aposentadoria por tempo de contribuição e era exigido simplesmente que o homem tivesse 35 anos contribuído e a mulher 30 anos. Independente de idade. Às vezes a pessoa estava lá, a mulher com 49 anos de idade, mas já tinha os 30 anos contribuído, conseguia uma aposentadoria. O homem também tinha 50, 52, conseguia com 35 anos contribuído, ter a sua aposentadoria deferida. Com a reforma da Previdência, essa aposentadoria por tempo de contribuição pura deixou de existir. O que veio a ter são regras de transição para que você consiga se aposentar por tempo de contribuição. E essas regras de transição estão previstas na Emenda Constitucional 103 de 2019, são 4. Existe a regra de transição por pontos, que exige 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos de contribuição para homem, 86 pontos para a mulher e 96 pontos para homem. Isso em 2019. A partir de 1 de janeiro de 2020, vai subindo 1 ponto a cada ano que se vai passando, até chegar a 105 pontos para homens e 100 pontos para a mulher. Atualmente, em 2023, é necessário 35 anos de contribuição para o homem e 100 pontos. E esses pontos, como é que funciona? Ele pega o tempo de contribuição da pessoa e pega também a idade. Você tem que ter 35 anos contribuídos, comprovados, e pega também o tempo de contribuição, soma com a idade para ver se dá 100 pontos no final. Tem esses 2 requisitos. Para a mulher, é exigido atualmente que ela tenha 30 anos, no mínimo 30 anos contribuídos e 90 pontos. Né? Em 2019 era 86, atualmente está 90. Existe também outra regra de transição, que é a regra de transição por idade mínima.
Essa regra ela já prevê o seguinte: é necessário para a mulher se aposentar ter no mínimo 30 anos contribuído e, a contar de 2019, a partir de 13/11/2019, 56 anos de idade. Para homem, era necessário no mínimo 35 anos contribuído e, a contar de 13/11/2019, no mínimo 61 anos de idade. E, a partir de 1 de janeiro de 2020, vai acrescendo mais 6 meses na idade, tanto na mulher quanto no homem, até o homem chegar a 65 anos e até a mulher chegar a 62. Existem ainda mais 2 regras de transição. A regra de transição do pedágio de 50%, essa é até mais simples para que muitas pessoas consigam se aposentar, e ela prevê o seguinte: para aquelas pessoas que em 13/11/2019, quando a reforma começou a valer, ela não tinha os 35 anos ainda, mas ela tinha mais de 33 anos contribuído na hipótese de homem. E a mulher, ela não tinha os 30 anos ainda exigido para aposentadoria por tempo de contribuição, mas ela tinha mais de 28 anos contribuído. Ou seja, não tinha direito adquirido à aposentadoria, mas tinha uma expectativa de direito. Para essas pessoas, é necessário ela contribuir o tempo que faltava. Na hipótese do homem, imagine que ele tinha 34 anos contribuído, era necessário 35. Ele tem que trabalhar um ano que faltava, mais um pedágio de 50% desse tempo que faltava. Ou seja, ao invés dele trabalhar apenas um ano, ele vai trabalhar 1 ano e 6 meses. Para a mulher, a mesma coisa. Agora, é exigido que, na data que a reforma começou a valer, 13/11/2019, o homem ele tinha mais de 33 anos contribuído e a mulher mais de 28. Existe a última regra de transição, que é de pedágio de 100%. Essas são para aquelas pessoas que não tinham esses 33, esse mínimo, né, de 33 anos contribuídos, e a mulher também não tinha esse mínimo de 28. É necessário que essas pessoas trabalhem o tempo que faltava para se aposentar dobrado. Ou seja, o tempo que faltava mais um pedágio de 100%. Tá entendendo? Essa regra do pedágio de 100%, ela tem uma forma de cálculo mais vantajosa do que as outras. Então, muitas vezes, bate lá no escritório uma pessoa que diz: olha, doutor, eu tinha, em 13/11/2019, 34 anos e 6 meses contribuído. Eu posso me aposentar por que regra? Em tese, viria logo em mente o pedágio de 50%, né? Se eu trabalhar mais 6 meses, contando esse período, mais 3 meses é acrescido, 50%. Sendo que, por a regra do pedágio de 100%, tem uma forma de cálculo mais vantajosa do ponto de vista financeiro, muitas vezes eu aconselho o cliente a não contribuir o tempo que faltava mais um pedágio de 50%, mas sim contribuir o tempo que faltava dobrado, com um pedágio de 100% em cima. Porque, embora ele vai trabalhar por mais tempo, vai contribuir mais um pouquinho, mas no final a renda que ele vai receber vai ser bem mais vantajosa, tá entendendo? Entendi, doutor. Bom, tem um ouvinte daqui que foi essa pergunta eu fiz na rádio e a gente vai repetir. Ela tem 58 anos, nunca trabalhou e nunca contribuiu. Ela pergunta se mesmo assim pode ter direito a uma aposentadoria. A uma aposentadoria não, porque a aposentadoria pressupõe contribuição para a Previdência Social. Se você não contribui para o INSS, então você está desassegurado. Você não tem qualidade de segurado. Mas na hipótese dessa senhora, se porventura ela possui alguma deficiência que venha a causar um impedimento para trabalhar e ela esteja em situação de vulnerabilidade social. E o que é vulnerabilidade social? Não é aquela pessoa que está passando por uma privação financeira apenas. A legislação traz requisitos formais para essa vulnerabilidade social. E diz que uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade social é aquela pessoa que tem uma renda per capita familiar, ou seja, a renda das pessoas que residem sobre o mesmo teto, soma tudo, divide pela quantidade de pessoas, essa renda tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, que hoje em dia acredito que está na faixa de R$305 por cabeça. Então, se essa pessoa possui uma deficiência que causa um impedimento de longo prazo, imagine uma pessoa com visão monocular, a pessoa perdeu uma visão, tem um impedimento, é uma pessoa com deficiência, está em situação de vulnerabilidade social, possui prévia inscrição no cadastro único, ou seja, baixa renda, pode ter direito a um benefício assistencial. Não dá direito a 13º, não gera direito à pensão por morte, se porventura essa pessoa falecer e deixar um companheiro, um esposo ou um filho menor,
mas é um benefício que vai lhe assistir ali enquanto essa situação de deficiência perdurar. Também essa pessoa teria direito, mais na frente, quando completar 65 anos de idade, a um benefício de prestação continuada ao idoso. Agora é necessário também que cumpra esses dois requisitos: prévia inscrição no cadastro único e a renda per capita do grupo familiar seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Entendi, doutor. Bom, uma pessoa que contribuiu 27 anos numa mesma empresa, só que ele tem 56 anos, ele já tem direito a uma aposentadoria, pedir uma aposentadoria, ou ele tem que esperar ainda o tempo de contribuição? Veja, para essa pessoa é necessário analisar o caso concreto dela. Porque imagina o seguinte: a pessoa trabalhou 27 anos na empresa. Essa função foi como? Ele trabalhava como? Trabalhava no escritório, né? Ou seja, não tinha uma insalubridade sobre ele, ele não trabalhava num ambiente nocivo à sua saúde, então para essa pessoa ela não vai ter direito, atualmente. No caso de um eletricista? Pronto, um eletricista ele trabalha ao risco elétrico. Na hipótese de ele ter trabalhado 27 anos, talvez seja possível que ele tenha direito a uma aposentadoria especial. Agora é necessário observar o seguinte: se ele tem um documento comprobatório dessa insalubridade, esse documento é um PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, um documento feito aí por um técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro do trabalho, ou médico do trabalho, e lá vai estar constando o período trabalhado, a função exercida, o fator de risco que a pessoa estava exposto, se tinha EPI, se não tinha EPI, se o EPI era eficaz, se não era. E também é necessário, nesse caso concreto, analisar o seguinte: a aposentadoria especial, que é para aquelas pessoas que trabalham expostos a riscos, ela sofreu mudanças também com a reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, era exigido no mínimo 25 anos de tempo, né, efetivo trabalhado com exposição a risco, e não era exigido nenhuma idade mínima. Após a reforma da Previdência, é exigido uma idade mínima de 60 anos. Tá entendendo? Mais os 25 anos trabalhados em ambiente salubre. Então, nesse caso em específico aí desse senhor, é necessário verificar se os 27 anos dele trabalhado é anterior à reforma da Previdência, em 13/11/2019, se existia risco e ele estava exposto, se ele tem um documento comprobatório desse risco, tá entendendo? Para ver se ele se enquadra ou não em um tipo de aposentadoria. Entendi, doutor. Quando o trabalhador perde sua capacidade de trabalho através de doença ou mesmo por acidente, como deve fazer para que ele não fique sem receber o seu seguro do INSS? Pronto, um trabalhador ele perdeu sua capacidade, os primeiros 15 dias, né, de assistência ao trabalhador é feito pela própria empresa. A partir do 16º dia, essa responsabilidade passa para a Previdência Social. O que ele tem que fazer? Fazer um requerimento administrativo pedindo um benefício por incapacidade. Ele vai passar por uma perícia junto ao INSS e vai ser aferido se a incapacidade dele é definitiva, tá entendendo? Ou se não temporária. Sendo temporária, ele recebe um auxílio-doença, atualmente chamado de benefício por incapacidade temporária. Na hipótese de a incapacidade ser uma incapacidade definitiva, ele recebe uma aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de benefício por incapacidade permanente. Entendi. Vamos falar agora sobre o MEI, doutor. Quais são os benefícios do MEI e quem contribui com o MEI, ele tem direito à aposentadoria ou não? Então, por exemplo, para quem esse valor, todo mês a pessoa paga um valor específico para o INSS. Isso. Esse valor serve como contribuição ou não? Isso, serve como contribuição. O MEI ele é um segurado da Previdência Social, como qualquer outro. Aquela pessoa que trabalha de carteira assinada e o MEI são equiparados. A única diferença é o seguinte: o MEI ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ele só vai se aposentar por idade. Tá entendendo? Entendi. Também pode se aposentar por invalidez, né? Na hipótese de vir sofrer alguma doença, alguma patologia aí que cause incapacidade para o trabalho. Mas tem direito a salário maternidade, deixa direito à pensão por morte, tem todos os direitos assegurados pela Previdência Social. Entendi, doutor. Uma mulher que já está prestes a se aposentar com os 30 anos pagando o INSS e não tem idade. Como é que funciona essa regra tão complicada, né? E como é que fica a ajuda de um advogado nesse processo? Uma mulher que... Ela tem 30 anos, está prestes a se aposentar com 30 anos pagando o INSS, só que ela não tem idade mínima exigida, né? Que é os 62 anos. Então, como é que funciona essa regra para ela? Rapaz, nessa hipótese,
a idade mínima não seria de 62 anos, né? Essa daí seria para aposentadoria por idade urbana. Talvez ela se enquadrasse aí numa das regras de transição, né? A idade mínima progressiva, que atualmente é exigido para a mulher no mínimo 30 anos, contribuído 58 anos de idade. Nessa hipótese aí, seria ela procurar um advogado previdenciário para que ele fizesse uma análise previdenciária da vida dela, ver em qual regra de transição ela se enquadraria, tá entendendo? Se é necessário continuar pagando para a Previdência, se não é necessário continuar pagando, se ela tiver direito a mais de uma regra de transição, qual regra ficaria com a renda mensal inicial da aposentadoria mais vantajosa. Então é imprescindível, nesse caso, que seja de fato procurado um profissional para que ele faça uma análise da vida contributiva dessa pessoa. Tem mais uma pergunta aqui, doutor. A aposentadoria por invalidez é para o resto da vida e quando a pessoa morre, fica para algum filho? A aposentadoria por invalidez, ela nem sempre é para o resto da vida. Existem situações de o benefício ser pago por 10 anos e depois vinha ser cessado. Ou porque a incapacidade veio a ser cessada. Por exemplo, imagine uma pessoa que faça um tratamento renal, né? E tenha que fazer hemodiálise 3 vezes por semana e, infelizmente, tem que se afastar do ambiente de trabalho e seja concedido um benefício de aposentadoria por invalidez para essa pessoa. Mas na frente, a Previdência Social pode chamar esse segurado para fazer uma nova perícia e saber se o estado de incapacidade persiste ou não. Imagine que mais na frente essa pessoa vem fazer um transplante e a incapacidade cesse. Então o benefício pode vir a ser cessado de aposentadoria por invalidez. Depende de caso a caso. Agora suponhamos o seguinte, a pessoa recebe uma aposentadoria por invalidez, vem a falecer mais na frente, pode deixar direito à pensão por morte? Pode sim, se deixar um filho. Tá entendendo? A pessoa tinha vínculo com o INSS. Um dos requisitos para a pensão por morte é que a pessoa tenha qualidade de segurado. E qualidade de segurado é vínculo com a Previdência Social. Suponhamos que um trabalhador começou a trabalhar hoje, carteira assinada, fechado. Com 15 dias ele vem a falecer. Ele deixa direito à pensão por morte? Deixa. Tem vínculo com o INSS, tem qualidade de segurado. Deixou dependente, deixou uma esposa, deixou um filho menor de 21 anos ou maior de 21 anos inválido, essa pessoa vai ter direito de ficar recebendo o benefício de pensão por morte, sim. Interessante, doutor. Onde tirar dúvidas sobre o INSS e por que é tão complicado? Veja só, onde tirar dúvidas sobre o INSS? Um advogado especialista em direito previdenciário. Hoje em dia, com o sistema eletrônico, né, digital do INSS, através do meu INSS, ficou muito difícil que um segurado bata numa agência da Previdência Social e seja atendido. Existem situações que você bate lá na agência, quer uma informação e o próprio segurança diz o seguinte, só por agendamento. Liga para 135, tenta agendar alguma coisa ou tira essa informação, esse esclarecimento pelo 135, por telefone. Sendo que muitas pessoas não sabem manusear o celular. Imagina uma pessoa idosa, uma pessoa analfabeta. Imagine aí uma pessoa que não tem condição de ter um aparelho celular, ou se não mora numa zona rural onde não tem a conectividade, onde não tem a área. Então, o INSS causou o sistema eletrônico digital do INSS causou uma aproximação, mas também um afastamento de determinadas pessoas. Então, uma informação sobre a forma de contribuir, se você tem direito ou não à aposentadoria, o que eu indico, procure um advogado especialista. Tá entendendo? Teve até uma situação recente que eu estava numa agência da Previdência Social e chegou um cidadão lá. Aí entrou, foi no balcão e disse, olha, eu estou querendo contribuir para o INSS através desses carnês aqui. Eu sou autônomo. Como é que eu faço para contribuir? Eu contribuo em qual código? Aí tem uma menina no balcão e ela disse, não sei lhe informar isso não. Aí ele fez, não, mas eu quero saber como é que eu faço, eu quero pagar, eu quero mais na frente ter direito a uma aposentadoria. Aí veio um segurança, que geralmente é uma pessoa terceirizada, que não tem muitas das vezes expertise na área, disse, vem cá que eu vou lhe ajudar, o senhor faz assim, vamos pesquisar aqui na internet. Isso pode trazer riscos enormes. Imagine, por exemplo, uma pessoa começa a contribuir como contribuinte facultativo baixa renda, que é uma modalidade de segurado do INSS, que para que ele faça as contribuições e as contribuições sejam consideradas válidas, é necessário que ela tenha prévia inscrição no cadastro único.
essa pessoa, esse contribuinte. Então, suponhamos que o segurança, sei lá, passe essa informação, contribua aqui com base nesse código, e o cidadão ele não tenha a inscrição no cadastro único. Então, ele vai estar contribuindo por INSS, sei lá, por 10 anos, jurando que mais na frente vai ter uma aposentadoria, mas as contribuições estavam sendo feitas de modo equivocado. Então, é ideal que procure-se um advogado nessa situação. Entendi. O senhor tocou num assunto importante, como muita gente procura, né, aqui da RITS, muita gente não trabalhou, não tem renda e quer contribuir por INSS. Como é que ela faz, doutor? Para poder receber, né? Para poder se aposentar. Para poder receber um benefício. Existem várias hipóteses de segurado da Previdência. Tá entendendo? Para aquela pessoa que ela não possui renda, ela não trabalha, mas sei lá, ela recebe um Bolsa Família. Né? Um valor de R$600. Eu quero contribuir para a Previdência Social e mais na frente receber um benefício. Ela pode contribuir como segurado facultativo. Segurado facultativo é aquele que ele não é obrigado a contribuir. Ele contribui porque quer. E ele não é obrigado porque ele não recebe uma renda formal. A renda que ele possui, sei lá, é de uma poupança que ele tinha, ou é uma ajuda de um familiar. E tem a possibilidade de contribuir? Tem, como segurado facultativo. Ele contribui num determinado percentual, pode contribuir num percentual a menor, desde que ele seja baixa renda. E como que se comprova que você é baixa renda? Através de uma inscrição no cadastro único, no CRAS. Então é necessário que se tenha prévia inscrição no cadastro único. Esse segurado facultativo vai contribuir. Se eventualmente, durante as contribuições, vier a falecer, deixa direito à pensão por morte. Se completou 65 de idade, é homem, tem direito a uma aposentadoria por idade, se comprovar 15 anos de contribuição, e assim sucessivamente. Tá entendendo? Nesse caso, doutor, quem nunca contribuiu, quer contribuir agora. Por quanto tempo ela precisa contribuir para poder receber? Para poder receber uma aposentadoria por idade, é necessário contribuir no mínimo por 15 anos. Tá entendendo? E também tem um requisito etário, 65 anos para homem e 62 anos para mulher. Entendi, doutor. Existem casos, né, que pode ter uma revisão de valores da aposentadoria. Certo. Como fazer para receber esse dinheiro a mais? Existem vários tipos de revisões que podem ser feitas em cima da aposentadoria. Por exemplo, existem algumas hipóteses que a pessoa se aposenta, tem um tempo de contribuição reconhecido no INSS, porém, algumas contribuições, alguns repasses para a Previdência Social foi feito valores errados. Sei lá, imagine aí que você recebia dentro de uma empresa um valor de R$5.000, mas o empregador só contribuía no valor de R$2.000. Então lá no INSS está reconhecido um valor abaixo do que de fato você recebia. Se você conseguir fichas financeiras, contra-cheques, comprovando o recebimento de um valor superior, é possível você pedir a correção desses salários de contribuição e, por consequência, a sua renda ela venha subir. Nessa hipótese, é essencial que se procure um advogado, se faça um requerimento administrativo de revisão junto à Previdência Social, apresente esses documentos para que a revisão seja feita. Na hipótese do INSS negar, você tem direito de levar para a Justiça Federal e isso vai ser reconhecido pelo Poder Judiciário, certamente. Também tem a hipótese da tão famigerada hoje em dia revisão da vida toda. E o que é isso, a revisão da vida toda? A revisão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, já teve tese formada acerca de sua possibilidade, e na revisão da vida toda se discute o seguinte: imagina aquela pessoa que ela começou a contribuir para a Previdência Social em 1985 e veio se aposentar em 2018. Inicialmente, através da Lei 8.213 de 1991, era previsto que seria levado em consideração, quando fosse fazer o cálculo da aposentadoria dessa pessoa, todo o tempo contributivo dela e todos os salários de contribuição que foram contribuídos. Que era o justo, né? Sei lá, de 85 até 2018. Sendo que em 99 houve uma mudança legislativa e ficou convencionado o seguinte: para fins de cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria, vai ser levado em consideração os salários de contribuição de julho de 1994 até um mês anterior à data do pedido de sua aposentadoria. Então imagine, você contribuiu de 85 a 2018, 10 anos de contribuição seu, vai ser contado, para fins contributivos, mas os salários de contribuição não são levados em conta
no momento do cálculo. Só é levado em conta os salários de contribuição de julho de 94 até um mês anterior à data do pedido da aposentadoria. Então, aquela pessoa que começou a contribuir com valores altíssimos para a Previdência Social, e depois de um tempo o salário veio a ser diminuído, o cálculo final da sua aposentadoria vai ficar prejudicado. E essas pessoas são exceções. Geralmente você começa a contribuir com um valor baixo, depois vai tendo uma promoção na empresa, se qualifica aqui e ali e vai aumentando sua remuneração. Mas existem aquelas pessoas que começaram com valores altíssimos e depois de um tempo o valor foi diminuindo. Né? E se for essa hipótese, né, de segurado, ele tem direito sim a uma revisão da vida toda. Então, nesses casos, é imprescindível também procurar um profissional especializado na área, até porque alguns benefícios do INSS, eles são concedidos com erros de cálculo. E o erro de cálculo nem sempre vai ser a menor, pode ser a maior também, tá entendendo? E a pessoa pode dar entrada no benefício e, de fato, ser verificado esse erro e a renda vinha a ser diminuída. Então, é sempre essencial procurar um profissional para que se faça uma análise prévia, na hipótese de ser comprovado que a pessoa tem direito. Aí você faz o pedido da revisão. Entendi, doutor, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Por favor, volte mais vezes para esclarecer mais dúvidas. Muito obrigada. Sempre que for convidado, estarei aqui. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Por favor, suas considerações finais e as redes sociais, doutor. Minha rede social é Abner Juvino. É um perfil lá que não é um perfil profissional, eu posto mais dia a dia, postagens mais informais, mas eu estou à disposição lá para aquelas pessoas que eventualmente têm uma dúvida, que queiram um planejamento previdenciário, que queiram ser atendido, a gente sempre está à disposição. Viu? É isso, um abraço aí para todos e satisfação demais estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez, viu, doutor? Bom, esse foi o nosso Hits News, entrevista de hoje com o advogado previdenciário Abner Juvino. Até mais.